Eu não sei quanto a você, mas todo mundo aí conhece alguma casa de aposta, já jogou no Tigrinho, né? Ou no Aviator, como a gente costuma conhecer, em outros jogos aí online, ou as famosas bets, né? Vamos colocar assim, né? E o Por Dentro hoje vai falar sobre este assunto, amigo, que eu vou te falar, viu? Que tem chamado a atenção cada vez mais no Brasil, até porque tem prejudicado não apenas a saúde financeira, mas a saúde mental também de quem tem se viciado, né? Vou colocar assim. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o psicólogo Neuromar Faria Dias para falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e o quanto que isso tem prejudicado a população brasileira, né, não, Neuromar? Boa tarde, exatamente. Meu nome é Neromar, assim como já foi anunciado, sou psicólogo clínico, psicólogo da Unimed Goiânia, professor universitário, e estou aqui à disposição para conversar esse tema extremamente relevante e que se encontra em evidência. Bacana, Neuromar. Também vai falar com a gente hoje o economista Gustavo Tavares. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, é um prazer estar aqui no Por Dentro para falar de um assunto tão importante para nós como sociedade, né? E para a gente questionar aí a posição das bets e tudo que tem sido repercutido aí na mídia. Vou perguntar para ti, Gustavo, como é que é essa situação? E as bets são programadas para que a gente perca dinheiro? Basicamente essa é a lógica, né? É uma estrutura de negócio lucrativa, é uma empresa, né? E tem como clientes ali as pessoas do mundo todo, né? E a estrutura, a engenharia de execução desse tipo de jogo é justamente feita para que muitas pessoas percam e para pequenas pessoas, poucas pessoas ganhem, né? Resultando aí o maior montante de lucro ficando na casa de aposta, né? Ficando como lucro para quem detém esse tipo de negócio. Bacana, bacana. Quer dizer então que nós estamos sendo enganados a todo tempo pelas casas de apostas. Exatamente. Nós estamos sendo induzidos ao erro, né? Por isso que eles investem muito em propagandas, muito em publicidade com famosos, né? Com pessoas que repercutem bem no meio social e que são benquistas assim por grande parte da população. É para de fato naturalizar esse tipo de jogo. Bacana. Neuromar, vou pegar algo aqui que o Gustavo disse, que a gente é induzido. É realmente isso. As bets elas conseguem nos induzir não apenas a jogar, mas com aquela ideia de que nós vamos ter um dinheiro fácil e rápido. Sobre a perspectiva da psicologia, todo comportamento ele se manifesta ou ele se mantém através de reforçadores ou de contingências que pode vir a influenciar. Eu não posso assegurar que a estrutura das bets especificamente é a causalidade multifatorial que leva a pessoa a se tornar um apostador. Mas eu posso informar que são vários quesitos que levam a pessoa a desenvolver um comportamento tipo transtorno de jogo. Tipo transtorno de jogo, que seria chamado popularmente como? Vamos colocar assim, na linguagem leiga, para aquele que não entende, conhecer qual que seria essa linguagem, qual que seria a terminologia. Ludopatia, Ludopatia. É, amigo. Já tinha ansiedade, já tinha mais não sei o que, agora você tem a ludopatia para você conviver. É fácil na vida do brasileiro, não é não, doutor? realmente. Ludopatia, transtorno de jogo, como se a gente tivesse viciado. Na verdade, a gente está viciado no jogo, né? Muitas pessoas da população brasileira estão viciadas nos jogos por conta da forma como é feito, como o Gustavo falou, os anúncios, como se enche, né, a cabeça do brasileiro. Em qualquer lugar você tem alguma coisa mostrando de alguma é, casa de aposta, correto? O comportamento de uma pessoa dependente, ele não é abrupto e nem como se fosse uma mudança de chave. Ele é gradativo e exponencial e depende muito da exposição do ambiente onde que esteja inserido, até mesmo para estar apresentando um comportamento de dependência e posteriormente algumas características que é pertinente aos sintomas e propriamente dito o transtorno em si. O senhor falou algo interessante que é a questão de características. No caso
da ludopatia. Quais seriam essas características? Três principais características que evidenciam até mesmo para fundamentar o diagnóstico. A primeira é perda de controle, uma necessidade do jogo, não uma disposição em jogar, mas a pessoa, o indivíduo, identifica que precisa de jogar e aí já gera um comportamento de dependência e quando começa a influenciar perdas financeiras de realidades ao qual ele pertence, que começa a comprometer um recurso que era direcionado para aluguel, um recurso que era direcionado para pagamento de uma conta de água, de energia. Pega esse recurso e começa a aplicar mediante aquele comportamento de dependência. Gustavo, o doutor fala aqui da questão econômica. Quem é o mais afetado economicamente falando nessa questão quando se é viciado em jogo? É a população mais carente? É uma população que precisa de uma educação financeira melhor ou que não está se preocupando com isso, que está dizendo assim, eu tenho uma chance aqui de ter algo melhor e eu vou tentar de uma maneira fácil que eu acredito que vou conseguir ter aquela graninha que eu estou precisando. Perfeito. Olha, essa pergunta é muito interessante porque me dá a oportunidade de dizer sobre um estudo recente, de 2024, feito pelo Banco Central. O que o Banco Central observou? Que apesar de ter tido um acréscimo na renda das famílias, esse acréscimo não resultou no aumento da poupança ou no aumento do consumo, na mesma proporção. E aí fez o questionamento, né? Para onde esse recurso está indo, né? Principalmente para as pessoas mais pobres, esse recurso está indo para os jogos, infelizmente. As apostas justificam boa parte dessa evasão de recurso, apesar do acréscimo da renda. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, essas casas de apostas, o efeito delas sobrecai muito mais naquelas famílias de uma renda menor. Por quê? Por um conceito até que a gente chama na economia de renda, da utilidade marginal da renda. O que significa isso? Para aquelas famílias que ganham pouco, um acréscimo extraordinário na renda já significa muito. Diferente, por exemplo, de alguém que tem um perfil que ganha 20 mil reais, por exemplo, um acréscimo de R$ 1.000, R$ 2.000 não faria tanta diferença. Mas para uma pessoa que ganha R$ 1.500 em média, um acréscimo de R$ 500, R$ 1.000 ou R$ 1.500 já significaria muito para a realidade dela. Então, ela enxerga aquilo de uma perspectiva diferente, de uma maneira muito mais otimista. Então, isso deixa a pessoa com esse perfil mais propensa economicamente a achar que aquilo é uma vantagem econômica, quando na verdade não é. Apesar dos riscos, ela ignora todos eles e passa a apostar mais. Eu vou fazer o questionamento que é o seguinte, o senhor me deu essa oportunidade, o senhor fala assim, ali ele acredita que seja uma vantagem econômica. Quando ele acredita nisso, ele está caindo numa armadilha? Está caindo numa armadilha, porque, olha, se a gente for pensar racionalmente, e os estudos em economia geralmente fazem essa abstração, né? Supõe que as pessoas agem racionalmente. Mas, por exemplo, quando a gente pega um jogo, uma das questões até dos jogos online é que eles não têm as probabilidades expostas, né? Num jogo como o Tigrinho, por exemplo, você não joga sabendo exatamente qual a probabilidade que você tem de ganho. É um algoritmo. Mas vamos pegar um exemplo clássico, que seria a roleta lá dos cassinos tradicionais. A roleta, não sei se vocês conhecem a dinâmica do jogo, mas você joga uma bolinha e aí você aposta em uma das casas que ela pode parar. São 37 casas. Então aquela probabilidade de ganho seria 1 em 37, né? As outras 36 são probabilidade de perda. Então veja que no jogo tradicional de roleta, nós temos que você tem 1 em 37 chances de ganhar, que significaria em torno de 2,7%, e os outros 97%, arredondando os números, seria a chance de perder. Então, qual que é a racionalidade em jogar um jogo como esse, em que você tem 97% de chance de perder? Não tem racionalidade nenhuma, né? Então, isso não é um investimento, porque o investimento a gente pressupõe que os agentes econômicos aplicam dinheiro visando uma finalidade futura, calculando o risco, conhecendo esse risco e lidando com ele de maneira racional. No caso das bets, ou das casas de apostas, cassinos eletrônicos, enfim, muitas vezes o jogador nem conhece esse risco, nem conhece a probabilidade, e apesar disso, conhecendo, sabe-se que é muito baixo, muito pequena. Então, definitivamente não é investimento. Entendeu, né?
Bets, casas de aposta, definitivamente não é investimento. Oi, aqui deu um corte bom, viu? Deu um corte da hora. Mas vamos lá, ó, a gente está falando dessa questão aqui, e agora eu volto no senhor, o doutor Gustavo. Doutor Neuromar, o brasileiro vive sempre acreditando no melhor. Até porque a gente tem aquele velho ditado, né? A esperança é a última que morre, correto? E aí eu quero perguntar ao senhor. O senhor diria que o brasileiro é enganado mais facilmente pelas falsas promessas de recompensas rápidas ou pelo fato de que nós, como brasileiros, acreditamos que é possível, seja na vida ou em uma rodada de jogo, vir algo melhor? Indo pelo prisma de que o quê? A esperança é a última que morre. Ah, não há evidência científica que fundamenta que o povo brasileiro ele é fácil de ser influenciado ou tem as suas inclinações para ser, de alguma forma, ingênuo diante de uma situação que pode o colocar em vulnerabilidade. Mas as informações de que o povo com menos acesso à informação, vulnerabilidade financeira, eles estão mais inclinados a sofrer um impacto maior por causa dessa dependência do jogo. Um impacto maior por conta dessa dependência do jogo. Nós temos hoje esse aparelhinho aqui, ó, gente, chamado smartphone, celular, seja iOS ou Android, o que for. Isso aqui é útil para gente, de uma forma que a gente consegue se comunicar com várias pessoas, por vários grupos de mensagens, mas nós também acabamos sendo vítimas não apenas das mensagens, mas de propagandas que chegam. Esse mecanismo que hoje, inclusive casas de aposta fazem, elas fazem no intuito de, como eu posso dizer, de atrair o público, seja usando o celular ou uma publicidade em algum espaço público. Eu acredito que, do ponto de vista da literatura, quando você informa um dispositivo eletrônico ou um estabelecimento físico, o dispositivo eletrônico ele tem menos barreiras limitadoras que vêm influenciar esse comportamento do jogador. Então, se eu tenho no meu dispositivo algum aplicativo ou plataforma que contribui para que venha jogar, e isso torna mais fácil utilizar ao decorrer do meu dia, porque as barreiras limitadoras que um estabelecimento físico poderia condicionar no aparelho móvel já não tem, e aí parece que se torna mais fácil a inclinação para uma dependência. Quanto maior a exposição, seja casa de apostas ou seja ah, algum, eu vou colocar assim, alguma substância, seja ela bebida, seja ela drogas, é mais suscetível o povo aderir a isso? Depende da casualidade, porque se é exposto a qualquer coisa que seja e pressupõe que tem alguma coisa que venha recompensar, na análise do comportamento nós atribuímos esse termo a reforçador positivo. Então, tudo aquilo que é atribuído posterior a um comportamento que seja como consequência, e a minha expectativa é que eu vou ser recompensado de alguma forma, isso pode aumentar a probabilidade do comportamento se repetir. Bacana. Gustavo, você me falou que é uma questão muito em função da informação, da questão de educação da população brasileira. E a gente sempre briga, a gente sempre discute e fala que a população brasileira ainda carece, infelizmente, de ter uma educação financeira. E as casas de apostas vêm para mostrar que isso é uma necessidade. E aí você me fala assim que a questão educacional é o que pega muitas vezes para a classe, eu vou citar aqui as classes C, D e E. Seria basicamente isso? Sim, mas na verdade eu nem faria essa distinção, até porque nós não temos, até onde me chegou ao conhecimento, não tem nenhum estudo que revela que o impacto seja maior única e exclusivamente por uma questão de classe. Eu mencionei que há uma maior vulnerabilidade por conta da sensação de que aquela renda extraordinária faz na renda do mais pobre em relação àquelas famílias mais ricas, né? Certo. Mas do ponto de vista assim dos dados ainda não tem um estudo e na verdade os estudos apontam
que as faixas de renda maiores, as pessoas que têm uma renda maior, também são muito afetadas por esse tipo de comportamento, né? Eu acho que nós temos que sentar aí por alguns anos ainda, nós economistas, psicólogos, cientistas sociais, para tentar compreender esse fenômeno. Mas uma coisa que vocês falaram sobre o celular, que eu acho relevante comentar, que me veio uma história aqui na mente, é que, por exemplo, meu pai, ele gosta de fazer uma fezinha na loteria e vez ou outra quando ele ia, mais uma vez por semana, na loteria, minha mãe já pegava no pé dele. Falava assim, ó, você tá indo demais na loteria, não precisa jogar tanto assim. Enfim, ficava naquilo. Então, tinha ali um atrito de comportamento, né, que é um termo mais técnico. No celular, cara, não existe isso. Simplesmente todas essas barreiras, elas são eliminadas. A pessoa joga ali sozinha, não tem que se reportar a ninguém, não tem que se justificar a ninguém, ninguém percebe que de fato ela está jogando. Se acaba o dinheiro, ela simplesmente passa de um aplicativo para outro, abre o aplicativo do banco, toma um empréstimo e joga na casa de aposta de novo, que é o aplicativo que está do lado. Então, voltando nesse assunto do celular, eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas que a gente precisa discutir é esse elo entre as apostas e a tecnologia. Porque vamos pensar assim na trajetória do cliente, né? Na jornada do cliente. O cara tá ali, assiste um vídeo no Instagram, naturalizando esse comportamento. Não, jogue, é por diversão, não sei o que e tal. Clica, cadastra na plataforma, tudo no celular. Cadastra na plataforma. Aí tem um mecanismo de incentivo, né? Que é muitas vezes as casas de aposta falam assim, não, você tem R$ 200 grátis aqui para fazer a primeira aposta. E isso não é dinheiro, porque o cara não tem possibilidade de sacar. É um número que está ali na plataforma. É um crédito. Ele pega, não, vou começar aqui, R$ 200. Aí acaba aquele dinheiro e fala, não, vou pegar o que eu tenho disponível aqui na conta corrente. Aí já queima mais R$ 500 ali. E isso vai virando uma bola de neve que o cara passa ali muito tempo já se esgotando todo o recurso e não seria assim, não seria fora do razoável dizer que a pessoa é capaz de gastar a economia de uma vida inteira em 5 minutos. Porque se ele tem ali 50, 100 mil reais guardado numa poupança, ele torna a casa de apostas em 5, 10 minutos, sem ter que se reportar a ninguém e sem nenhum tipo de barreira. Cara, que isso? A gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia que você precisa de quê? De 3 segundos apenas para que ela possa pegar a tua imagem, fazer alguma coisa ali, fazer um videozinho seu que seja fake. Em 5 minutos o cara consegue torrar uma herança inteira? Consegue sem nenhum tipo de atrito comportamental, né? Que é um termo mais técnico. O governo tem pensado agora, mais recentemente, em regulamentar melhor isso, né? Porque já se tornou um problema macroeconômico, que afeta o consumo. Porque uma das questões que a gente tem que fazer, economicamente falando, é assim: o problema das bets não é só se o cara tá ganhando ou perdendo, é para onde esse dinheiro tá indo. Então, por Pro meu exemplo, bolso não tá vindo, não, tá indo pro senhor, doutor Neuromar? eu acredito que o meu também não caiu Ih, até hoje, o lascou, Pix hein? não chegou. Mas, por Continuando aqui. exemplo, são dados do Banco Central também de 2024. Esse mercado movimenta por mês cerca de 30 bilhões de reais por mês. Então, vamos generalizar para dentro de um ano, são 300 bilhões de reais por ano. Para você ter uma noção, o PIB do estado de Goiás é 366 mil, em média, foi do ano passado. Então, essa movimentação de 30 bilhões de reais por mês já dá 360 reais por ano, de 360 bilhões de reais por ano, movimenta mais que muitos segmentos da economia, que são produtivos, que geram emprego, enfim. Então, o que o governo se preocupa? Esse dinheiro que poderia estar indo para o consumo, poderia estar sendo usado para o cara trocar de carro, para o cara trocar de geladeira, para o cara fazer uma viagem e impulsionar o turismo. Ele está indo para um segmento que simplesmente não gera um emprego, não gera uma renda para o país. Muitas vezes as matrizes dessas casas de apostas são sediadas em outros países. Então é uma evasão de recursos para a economia, né? Ou Então é um seja, fator preocupante. para você brasileiro que tá aí querendo que a economia melhore, pare de jogar nas casas de aposta, tá? Porque não tá resolvendo. Exatamente. O efeito macroeconômico disso é muito prejudicial. É muito prejudicial. Neuromar, o senhor como psicólogo, a gente tá falando aqui de uma dependência.
O que que difere a dependência em jogos para uma dependência em produtos químicos, vou colocar assim, seja ele lícito ou ilícito? Nós podemos discriminar a intensidade e a frequência. Então, se eu faço uso de algum produto, seja ele regulado ou seja ele proibido, depende muito da intensidade, se eu utilizo com muita frequência e um volume muito alto. Então, para caracterizar a minha dependência, é se aquele produto gera controle sobre mim. Se o produto gera controle sobre mim, já é um indicativo de que aquele produto não apenas controla o meu comportamento, mas também influencia em muitas tomadas de decisão. Cara, o negócio tá interessante aqui, viu? Tô descobrindo cada coisa, porque o comportamento humano diferencia de pessoa para pessoa, né, Neuromar? Seja ele psicológico ou não. Até porque nós não somos iguais, somos diferentes como pessoas e nossas reações também são diferentes. E essa questão de nós sermos viciados, nós não, né? Mas termos muitas pessoas viciadas nas famosas casas de apostas, tem crescido, né? Tem crescido. O senhor já chegou a atender pacientes com esse vício? Eu não cheguei a atender e não tive pacientes que trouxe essa informação. Bacana. E qual que seria, vamos supor aqui, qual que seria o tratamento para uma pessoa viciada em jogos? Certo. Saiu um último estudo, em 2023, de meta-análise, que informou que um dos padrões ouro para tratamento de pessoas dependentes de jogos seria a terapia cognitiva comportamental, que é uma vertente dentro da psicologia, mas não somente ela. Então, seria a psicoterapia em conjunto com o profissional médico para estar avaliando qual que é o real situação do paciente, ou a real situação do dependente, para estruturar um plano terapêutico mais adequado, mais eficiente, que proporcione uma resposta mais efetiva. Uma resposta mais efetiva. Então, o pessoal ainda está estudando qual que é o melhor tratamento para você que, infelizmente, aí está envolvido com casa de apostas e não consegue parar de apostar. Nós temos, igual o Gustavo falou mais cedo aqui, que o governo federal, na verdade, a Câmara, né, ali, a Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados tem estudado uma maneira de regular, né? Vou colocar a palavra regular. Alguma regulamentação, e uma das propostas é fazer exatamente o que foi feito com o cigarro, que é o quê? Tirar aquelas publicidades nos espaços públicos, certo? O senhor, como psicólogo, acredita que essa é uma das opções ou que essa é a melhor opção, doutor Neuromar? Eu acredito que a restrição por si só, não tendo em contrapartida associado um tratamento de qualidade, políticas públicas que vai na origem da situação, seja a estratégia mais eficaz. Tem um projeto de lei, não somente um, mas são vários projetos de leis, do ponto de vista de olhar com maior cuidado, olhar com maior atenção diante a respeito dessas empresas que proporcionam essa modalidade. A Lei 2.470 não foi aprovada, já foi aprovada no Senado, mas precisa ser debatida também, e outras leis que estão tramitando nessas casas temáticas do ponto de vista da regulação. Eu acredito que a regulação, somado a políticas públicas que venham trabalhar do ponto de vista a curto, médio e longo prazo, que de fato identifique e proporcione um tratamento eficaz e que venha mitigar esse comportamento de dependência, acredito que seja a estratégia mais eficaz, não somente a restrição. Não somente a restrição. Gustavo, e para você? Seria a restrição para deixar meu dinheirinho no bolso? Eu concordo com o colega. Eu acho que tem que ser um conjunto de ações, né? Porque nós temos que enfrentar um problema multidimensional, né? Como o próprio por dentro entendeu aqui, é um problema econômico, é um problema mental,
é um problema comportamental, um problema de saúde pública, é um problema financeiro, enfim. Então, acho que as vertentes têm que ser atacadas compreendendo a grandeza do problema. Então, eu acho que restringir a publicidade seria um passo importante, porque uma das coisas que, inclusive, gera essa subnotificação de atendimento é a naturalização ainda desse processo de aposta. Muitas pessoas não entendem como uma doença. E parte desse pressuposto, entender como doença, para depois pedir ajuda, né, profissional. Então, cada vez mais essas publicidades ajudam a reforçar o contrário, né, que é uma brincadeira, é um jogo e etc. Joga com responsabilidade. E trata-se de um problema de saúde pública. Então, quando for enfrentado dessa maneira, a gente precisa estabelecer mecanismos de controle da publicidade e do tratamento dessas patologias que surgem, né? Neuromar, ele falou ali que muitas pessoas não entendem como uma doença. A gente tem os vícios hoje nas casas de apostas. A gente tem os vícios nos jogos, vou colocar assim, não só casa de apostas, mas também cassino, embora o cassino seja proibido no Brasil, né? Mas é exatamente isso, as pessoas não entendem que elas estão de fato doentes ao acreditar numa casa de apostas e estar gastando ali o dinheiro que ela poderia muito bem estar usando para comprar algo para se alimentar. Não é que a pessoa não entenda, é que tem um termo chamado perceptório e a pessoa acredita que jogar mais uma vez ou apostar mais uma vez, isso vai possibilitar não somente a retomada e a recuperação daquilo que foi perdido, mas também vai possibilitar novos ganhos. Então, eu não diria que é um comportamento inconsciente, mas é motivado a inclinação a jogar na crença de que dessa vez eu vou conseguir. Na crença de que dessa vez eu vou conseguir. Cara, arrumei outro corte aqui, ó. Ficou bacana. Mas isso aqui tá muito interessante, cara, porque a gente olha assim para a população brasileira e muita gente quer algo melhor, né? E a gente fala da questão do trabalho. E aqui a gente falando da questão do trabalho, tem muita gente, você falou e o doutor falou também mais cedo, o pessoal pega, ganha R$ 1.621 hoje, que é o salário mínimo, para manter uma família de 4 pessoas, que se fosse conforme o Diese, teria que ser mais de R$ 5.000, tinha que ser mais ou menos R$ 6.000 para manter uma família de 4 pessoas. Aí você pega, por exemplo, 1.621. A maioria da população brasileira não tem casa própria, paga aluguel, correto? Sim. O aluguel, dependendo da casa onde for, né, na região do Brasil, vai custar entre 500 e R$ 1.000. Eu vou metade do salário embora. Você tem a alimentação. Dependendo quantas pessoas moram na casa, você vai gastar de uns 300 a 500 reais. Já foi o salário inteiro. E aí você ainda tem que pagar energia, água, internet. E aí o pessoal não entende porque que o brasileiro muitas vezes está endividado. Né? Porque a gente sempre está esperando algo melhor e a gente sempre consegue comprar as coisas fazendo mais dívidas. Infelizmente essa é a realidade, né, Gustavo? Exato. O que falta para o brasileiro para que ele entenda que o momento dele não é para ele gastar, ou melhor, para ele perder o dinheiro na casa de aposta? É um pouco disso, né? Um pouco de conhecimento e... Conhecimento não, talvez seja um termo equivocado da minha parte, mas a informação, né? A informação das modalidades de investimento que ele pode explorar, de como gerir melhor o orçamento pessoal. As pessoas ainda têm dificuldade para entender um pouco sobre dinheiro. Então, a educação financeira é muito importante para isso. A gente é educado desde o início da nossa alfabetização, por exemplo, a aprender um monte de coisa que são relevantes para a vida. Mas sobre dinheiro e sobre finanças a gente pouco aprende. A gente vai lidar com isso. Na verdade, a gente não aprende hora nenhuma sobre Exatamente. isso, né? Ou melhor, a gente aprende da pior maneira possível, ok? Quando acaba o dinheiro. Exatamente. Então, as pessoas hoje têm dificuldade de fazer uma conversa com o gerente de banco. Entender ali coisas do dia a dia, da vida, né? Então, pensando nas apostas, eu creio que seja a materialização e a
a prova cabal, assim, de que a gente vai muito mal em termos de educação financeira, né? Porque tem outras alternativas que as pessoas podem utilizar caso queiram fazer de fato um investimento, caso queiram de fato fazer uma aplicação que vai trazer um retorno positivo, né? Como eu disse aqui no início, a aposta definitivamente não é essa saída, né? A probabilidade de ganho é muito menor, às vezes quase nula. Então, não tem base racional nenhuma e a gente precisa sim falar de educação financeira nesse contexto porque faz parte da resolução do problema. Bacana, Gustavo, bacana. Neuromar, a gente tem aquele hormônio, né? Quando a gente é recompensado, que é a famosa dopamina, né? Que é chamado de hormônio do prazer, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver errado, tá? Ah, quando que ele passa de prazer à frustração? No caso das casas de apostas. Certo. A dopamina ela é compreendida como neurotransmissor e não somente influencia a questão do prazer, mas ela também auxilia a regulação do sono, a disposição, o entusiasmo, a motivação, a capacidade de aprendizagem e também ela pode ser adicionada como uma das partes de expectativa. Então a dopamina ela não somente ela influencia nesses aspectos e contribui de forma positiva, e em contrapartida ela também está como um aditivo da expectativa, mas ela não é a responsável única pelo comportamento de dependência referente ao transtorno do jogo. Além da dopamina, o que mais seria responsável? Que ela não é a única, conforme o senhor acabou de mencionar. Exato. Quais são os outros hormônios ou os outros aspectos psicológicos do nosso corpo, falando cientificamente falando, que são responsáveis pela questão do jogo em si, das casas de apostas? Certo. A dependência a respeito de qualquer coisa está relacionada o tempo de exposição, a frequência de exposição e o quanto aquilo gera prazer para mim, ainda que seja a curto prazo. Então, um comportamento que ele é modelado diante de uma contingência precisa que tenha alguns estímulos favoráveis, uma recompensa imediata e a expectativa de um ganho futuro ou a expectativa de que eu vou ganhar alguma coisa. E somado à repetição, intensidade, a probabilidade é muito alta de você modelar um comportamento. Bacana. E a gente tem um velho ditado, né? Quanto maior a expectativa, maior é a sua frustração. É, exatamente, porque quanto mais expectativa se cria, né? O senhor pode me corrigir aqui, e aí não acontece aquilo que a gente está esperando de fato, é a hora que a gente acaba se frustrando. Neuromar, quais são os riscos para uma pessoa que já, vou colocar assim, está diagnosticada com ludopatia, que é o vício em jogo? Porque a gente fala de muitas coisas, eu não vou nem citar um dos termos aqui que eu já vi acontecer. Financeiramente, é a questão da gente ficar mais pobre do que já é, tá? Acabou o dinheiro. E na questão da saúde, quais são os riscos para quem já é viciado no jogo? Certo. Me permita fazer um adendo à fala do Gustavo quando ele pontuou a respeito da vulnerabilidade da população por não ter uma educação financeira. Eu concordo e eu poderia fazer uma analogia com um teórico que é chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu um livro chamado Amor Líquido, que ele informa a respeito da fragilidade da sociedade e das suas relações. E se pudéssemos aplicar nesse contexto nosso, poderíamos dizer que as pessoas demandam pouco tempo em conhecer e como gerir financeiramente a sua receita familiar e a receita pessoal, investe os seus recursos financeiros de forma inadequada e espera lucros milagrosos, lucros que estão de forma irreal, e essa crença tem a tendência de aumentar a probabilidade de um comportamento inadequado e irresponsável que pode gerar prejuízo não somente para a pessoa que está apresentando esse comportamento, mas também para os integrantes da família que essa pessoa pertence. Retomando a informação
a respeito do assunto, eu acredito que, do ponto de vista de saúde, é extremamente relevante levar em consideração que no nosso sistema, no cérebro nosso, tem uma região específica que ela é responsável pela nossa tomada de decisão e pelo nosso impulso, que é chamado de córtex pré-frontal. Além do córtex pré-frontal, tem também o sistema límbico, que ele é utilizado como uma forma de regulação emocional. Então, eu tenho esses dois dispositivos que contribuem para a preservação do organismo. Se esses dois dispositivos, seja o córtex pré-frontal, responsável pela minha motivação e disposição de fazer alguma coisa, e o sistema límbico, que é responsável pelo gerenciamento das minhas emoções, eles estão expostos em um ambiente que é favorável à minha dependência de um fenômeno que se manifesta na sociedade, provavelmente vai levar o meu organismo, o meu corpo, o indivíduo, membro daquela família, a um adoecimento individual e provavelmente ou possivelmente um adoecimento coletivo. Rapaz, um adoecimento coletivo, a família inteira prejudicada. Não apenas falando sobre a questão de saúde, mas também financeiramente. Exatamente, eu ia dizer isso agora, complementando e concordando. É exatamente isso, porque a crise financeira não afeta só o jogador, né? Às vezes o pai de família ali, o provedor do lar, ele vai, ou a provedora, ele vai jogar fora todos os recursos, né, da família, ali naquele jogo que não vai resultar em benefício nenhum para eles, né, enquanto unidade familiar. E aí, junto com a crise financeira, vem outros tipos de crise, né, que é as crises de frustração, muitas vezes aquela viagem tão sonhada não vai mais acontecer, aquele carro Você não vai para novo. Caldas Novas mais. Exatamente, e ninguém entende. Tem até uma entrevista do Felipe Nunes, não sei se vocês já ouviram falar, ele é o presidente e fundador da Quest, aquela instituto de pesquisa. E ele estava mencionando, já comentando sobre as pesquisas qualitativas que estão fazendo agora para a eleição presidencial. Ele mencionou um fato interessante que envolve apostas. Ele disse que quando reúnem-se homens e mulheres, a família, e respondem os questionamentos da pesquisa, o posicionamento dos homens tende a ser assim, genérico, no sentido, a vida não melhorou porque o governo é ruim, a vida não melhorou porque, enfim, a inflação está alta. Aí quando ele reúne o mesmo grupo de homens sozinhos, longe das esposas, eles começam a conversar e admitir que, na verdade, estão apostando, que estão gastando dinheiro com aposta. Então, isso começa a ficar claro nesse tipo de pesquisa, né, qualitativa. Quer dizer, é um problema social que é mascarado muitas vezes. Então, conforme eu disse numa fala anterior, eu acho que a gente ainda vai ter muito mais descobertas com relação a isso. Eu acho que todos os casos são subnotificados mesmo, no sentido de não termos conhecimento da real dimensão do problema. Né? E é um problema familiar mesmo, né? Não afeta só quem joga, mas também todo mundo que é afetado pela falta de dinheiro. Cara, que isso? A gente está começando a debater agora. E eu vou questionar um negócio aqui, porque a gente falou de algumas propostas que tem. Uhum. E o senhor me falou no início a questão do dinheiro que não fica no Brasil, certo? Sim. Existia e ainda existe uma proposta para quê? Para taxar bilionários, bancos e as bets. Sim. Acredito que a partir do momento que essa proposta for aprovada, não digo agora porque nós estamos em ano eleitoral, mas no ano que vem ou em algum momento, a questão econômica dentro do Brasil melhora? Ou fica a mesma coisa? Você fala depois que, porventura, esse tipo de regulamentação for Isso. aprovada? Cara, eu acho que melhora, mas não resolve, né? O que acontece? A tentativa de taxar as bets, as grandes fortunas, enfim, é uma tentativa de reverter parte desse problema. Porque, veja bem, as bets, a gente já falou aqui que elas faturam em média 360 bilhões de reais por ano. E 30 bi por mês. Por mês. Só para salientar um dado aqui, interessante que a gente tem, que saiu essa semana, a cidade de Rio Verde, sudoeste de Goiás, Perfeito. uma das cidades mais ricas do estado, no ano,
faturou 22,3 bilhões de produto interno bruto. Produto interno bruto. Brito não existe, gente. Brito é sobrenome. 22,3 bilhões. Ou seja, quer dizer que as bets hoje, conforme o senhor está pontuando, elas rendem mais do que um ano da cidade de Rio Verde, que é a cidade considerada a capital do agro em Goiás. Exatamente. Não, e mais assustador ainda, complementando meu raciocínio, vai ficar mais grave, é o seguinte, essas bets faturam 30 bilhões por mês, 360 por ano. A destinação desse recurso faturado para 56 CNPJs. Então nós estamos falando aqui de uma máquina de tirar dinheiro das famílias pobres e distribuir para uma centena de famílias, no máximo, certo? Então é uma máquina de concentração de renda. Em termos econômicos é isso. Você tira dinheiro de uma massa populacional que está contribuindo ali para essas bets e concentra esse recurso na mão de poucos empresários. E de fato as matrizes dessas bets se concentram em outras regiões do mundo. Algumas na Europa, algumas no Caribe, dependendo da vantagem fiscal que o governo fornecer para eles. Nenhuma no Então, Brasil. a gente tem algumas filiais no Brasil, mas ao meu conhecimento não tem nenhuma que seja nacional, de fato. Então a gente está falando, aí voltando a falar dos tributos, né, da taxação de grandes fortunas, é uma tentativa de inverter um pouco essa lógica, porque quando a lógica do tributo, né, teoricamente falando, é você tributar os mais ricos para poder distribuir isso em forma de serviços públicos para os mais pobres. Então é uma tentativa de você tentar reverter um pouco da lógica do sistema que concentra. É a descentralização desse recurso, mas não é suficiente para resolver o problema, né? É uma das vertentes. Cara, que isso? O povo fatura o que Rio Verde faturou de produto interno bruto em um ano. Em um ano eles faturam em um mês. E é mais um pouquinho a mais. Exatamente. Só para salientar esse dado. Cara, que E é um isso? cara, só para abrir um parênteses, lá em Rio Verde, pensando no agronegócio, é um cara que toma um risco relevante, né? Para conseguir esse faturamento. Então, é um cara que vai plantar, que vai ficar sujeito ali a uma sazonalidade de clima, de tempo, e que muitas vezes pode ser que tome prejuízo. No caso da aposta, pro dono da banca não tem risco nenhum, né? Então, é mais essa para a gente refletir. Lembrando que no agronegócio o pessoal tem que olhar a questão de clima, se tá chovendo, se tem sol, o que é que tá plantando, quando vai plantar, tudo isso. O dono da casa de aposta ele não tem que pensar nisso, ele tem que pensar quem é que vai apostar. Exatamente. Eu tenho que pensar quem é que eu vou atrair para apostar. E aí eu vou lembrar de algo aqui que ele falou mais cedo, que o Gustavo falou mais cedo, Neuromar, que foi o seguinte: influenciador digital, artista, tudo isso divulgando. Como que essas pessoas contribuem para que a pessoa não apenas vá apostar numa casa de apostas, mas de certa forma, querendo ou não, estão contribuindo para que essas pessoas se adoeçam. Retomando aquele raciocínio sobre como que o comportamento ele se modula, ou poderíamos dizer como que aprende novos comportamentos. Então, tudo aquilo que gera para mim, de uma certa forma, um bem-estar, um prazer, uma recompensa imediata, isso tende a me influenciar de uma certa forma. Se eu pudesse fazer uma analogia a pamonhas, exemplo, o goiano gosta de comer pamonha. Pamonha é bom, viu? Principalmente quando tá chovendo ou frio. Pamonha, piqui também, né? O piqui eu dispenso. Piqui ou você ama ou você odeia, né? Verdade. Mas eu faço parte daqueles que são adeptos de comer o piqui e pamonha. Exemplo, aqueles que gostam de comer pamonha, se essa pessoa ficasse de 4 a 5 horas sem comer nada e colocasse uma bacia de pamonha, essa pessoa e informasse para ela, olha, você tem que realizar essa demanda e posterior a essa atividade você vai ter como recompensa essa vasilha cheia de pamonhas. Essa pessoa, mesmo cansado, ela empregaria sua disposição, sua energia para realizar aquela atividade que foi proposta. Por quê? Como consequência daquele comportamento, ela ia receber a recompensa da pamonha. Ela comeria pamonha, pamonha, pamonha,
ao ponto que aquela pamonha já não mais seria algo que recompensaria, mas provavelmente poderia proporcionar uma digestão estomacal. Então, quando eu pego alguma coisa que me recompensa, ao invés de apresentar um grande volume, eu fraciono a probabilidade de manutenção do comportamento em ele realizar e ser condicionado àquela realidade é muito maior do que apresentar uma recompensa tudo de uma vez. Então, se eu fraciono gradativamente pequenas medidas de recompensas diárias, esse comportamento tem a tendência de ser condicionado e ficar naquele ambiente, naquela contingência, naquela situação por um maior tempo, porque a exposição à recompensa é menor, porém ela é gradativa e rotineira. Bacana, 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 bacana. Rapaz, eu acho que a gente falou, ainda vai sobrar assunto para falar, viu? Porque assim, é algo que precisa ser discutido, é algo que a população brasileira precisa entender de fato, né, que ela está de fato se adoecendo por conta de recompensas que as casas de apostas dizem que vocês vão ter, né? Por exemplo, você cadastra agora, você vai ter 50 giros grátis, por exemplo. É o que mais acontece. Financeiramente, a população brasileira está cada vez mais endividada. Não à toa temos 80 milhões de brasileiros no Serasa, inclusive este que vos falo. Eu não nego, pago quanto quiser, tá, gente? Brincadeiras à parte. Mas as pessoas precisam falar cada vez mais. E a gente precisa de atitudes, não apenas na questão da veiculação, né? De publicidade, porque nós vemos hoje que times de futebol também estampam, né? São patrocinados por casas de apostas. Eu não vou nem entrar nessa seara aqui, que isso aqui já é uma outra parte, gente. Sim, é complexo. E aí já é uma outra situação completamente diferente que vai envolver esporte. Mas eu quero agradecer aqui primeiro ao Neuromar, que é psicólogo, né, atende ali pela Unimed, Goiânia, e esteve aqui para falar um pouquinho aí sobre o aspecto psicológico das casas de apostas e sobre essa dependência da ludopatia. Muito obrigado, viu, Neuromar? Eu que agradeço pela oportunidade. Realmente é um tema relevante a respeito do transtorno do jogo, as suas consequências, o fenômeno que se manifesta, as formas e os mecanismos que podem ser utilizados para o tratamento e, de fato, tem protocolos que são eficazes para estar dando uma resposta satisfatória a respeito desse adoecimento e acredito que essa produção científica e esse estudo tende a se ampliar para compreender de uma forma mais completa e significativa a respeito desse comportamento e desse fenômeno que se apresenta. Bacana, bacana. Muito obrigado, viu, Neuromar? Gustavo, economista, também estudante de Direito, né, Gustavo? Sim. Que eu estou ciente aqui. Agradeço você pela sua contribuição, por estar aqui no Por Dentro, para a gente falar sobre essa questão dos vícios e sobre a saúde financeira, ou melhor, a saúde do meu bolso, né? Peraí, tô precisando de dinheiro, gente. Não vou não. Obrigado, viu, Gustavo? Olha, eu que agradeço. Prazer conhecer vocês aqui, prazer participar. Falar um pouco desse tema muito relevante, a gente vai falar mais sobre isso. Essa iniciativa é muito positiva nesse sentido, de informar a população sobre os riscos dessa atividade, né? E a gente precisa compreender que está além da discussão dos direitos individuais, né? O direito individual de apostar. É um problema de política pública, muitas vezes um problema de saúde pública, é um negócio que gera endividamento e que tem que ter todo o devido cuidado, né? Então, a gente precisa falar, reunir mais cientistas, mais pesquisadores e mais pessoas para debater esse assunto. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Ó, para você que acompanhou esse primeiro episódio do Por Dentro, o segundo vem aí logo mais, tá? Fico muito feliz pela sua companhia. Já aproveita, curte, compartilha. Chama a galera para seguir o canal aqui, viu, gente? Tamo junto e a qualquer hora eu volto aqui com mais uma edição, mais um episódio do Por Dentro. E aí você vai descobrir o episódio ao longo da semana, tá bom? Um abraço para vocês, tenham todos uma ótima semana.